Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris, 15 horas na praia. Catarina Falcão. Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta segunda-feira. José Maria Neves venceu as eleições presidenciais em Cabo Verde e diz ter sentido na campanha uma onda de apoio. Turquia e Angola assinam 7 acordos de cooperação. A crise económica no Brasil afeta mais de 20 milhões de pessoas que vivem situação de insegurança alimentar. No controle técnico desta emissão está dos José Colites. O jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. José Maria Neves venceu as eleições presidenciais em Cabo Verde na primeira volta do escrutínio e, em entrevista à RFI, confessa que sentiu a onda da sua campanha a crescer, antevendo poder triunfar logo no dia 17 de outubro. No meio da campanha, sim, percebi que a onda estava a crescer, que havia uma grande adesão popular, as pessoas estavam a receber-me com grande carinho e com um sorriso, um olhar cheio de luz e com abraços, e percebi que era possível, sim, ganhar a primeira volta, e foi quando comecei a pedir aos cabo-verdianos que votassem massivamente e que resolvêssemos essas eleições na primeira volta. Era José Maria Neves, presidente eleito de Cabo Verde, entrevistado pela enviada especial da RFI, Lígia Anjos. Esta segunda-feira, o alegado testa de ferro de Nicolás Maduro, o empresário colombiano Alex Saab, deveria comparecer perante um juiz americano do Tribunal Federal, num distrito do sul da Flórida. Enquanto isso, a Venezuela teria retaliado, levando para a parte incerta 6 americanos detidos por suspeitas de corrupção desde 2017. Lígia Anjos ouviu o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, após a extradição a partir do arquipélago neste fim de semana, e dá conta dos últimos desenvolvimentos neste caso. Questionado sobre a casualidade da extradição de Alex Saab ter acontecido em véspera de eleições presidenciais, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva garante que se tratou de um mero acaso. Um mero acaso, portanto, não fizemos e não fazemos taticismos relativamente a essa matéria. Portanto, houve trânsito em julgado, processo no Tribunal Constitucional, não há nenhum outro órgão de recurso, portanto, nós aplicamos aquilo que foi a decisão do Tribunal. O governo cabo-verdiano tomou a decisão que pareceu correta para não politizar o processo e deixou os órgãos judiciais fazerem o trabalho, garantiu o chefe do Executivo cabo-verdiano. Cumprimos aquilo que foi a decisão do Tribunal e mais Cabo Verde foi coerente. Nós somos um país que tem compromissos internacionais. A segurança é prioritária e estratégica para este país. A justiça pendeu para os Estados Unidos da América? Não pendeu para os Estados Unidos da América. A justiça analisou factos, porque a Interpol não é dos Estados Unidos da América, é uma organização internacional, analisou factos, tomou a posição que tomou porque havia, depois do lado dos Estados Unidos, uma iniciativa relativamente à apresentação do indivíduo como estando ligado a crimes internacionais, transnacionais. Um processo que se arrastou durante mais de um ano e que passou por todas as instâncias judiciais, como garantiu à RFI o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Da cidade da Praia para a RFI, Lígia Anjos. Cabo Verde, a companhia aérea Transavia adicionou uma segunda rota semanal entre Paris e Cabo Verde, passando a voar também para a Ilha da Boa Vista a partir de dezembro, para além da Ilha do Sal. A Transavia já tinha anunciado há cerca de um mês que iria iniciar em 18 de dezembro uma ligação semanal entre Paris e a Ilha do Sal, o principal destino turístico de Cabo Verde. Em Moçambique, a magistrada do Ministério Público no processo principal das dívidas ocultas denunciou hoje o extravio de 34 páginas da acusação relativas a factos imputados ao antigo diretor da Inteligência Económica do Serviço de Informações e Segurança do Estado, António Carlos do Rosário. O juiz que está a julgar o caso, Efigênio Batista, considerou a situação grave, anunciando diligências visando o apuramento das circunstâncias do extravio das peças do processo. O presidente turco está até amanhã em Angola e hoje deslocou-se ao Palácio Presidencial, onde se encontrou com o seu homólogo João Lourenço. Os dois chefes de Estado assinaram 7 acordos de cooperação. O relato é-nos feito a partir de Luanda por Avelino Miguel. O presidente angolano João Lourenço abordou hoje em Luanda com seu homólogo da Turquia, Tayyip Erdogan, o reforço da cooperação entre os dois países em vários domínios. O presidente turco, que cumpre uma visita de 2 dias a Angola,
participa hoje com seu homólogo num fórum de negócios e vai discursar no parlamento angolano numa cerimônia solene em sua honra. Os dois países assinaram 7 instrumentos de cooperação, entre os quais, nos domínios da agricultura, pescas, assistência aduaneira, educação, indústria e turismo. Na recente visita do presidente João Lourenço à Turquia, os dois países assinaram acordos nos domínios dos transportes aéreos, defesa, comércio, proteção de investimentos, mineração e energias não renováveis. O volume de negócios entre os dois países atinge neste momento a cifra de mais de 200 milhões de dólares. Numa conferência de imprensa, os dois presidentes destacaram a parceria estratégica entre Angola e a Turquia nos domínios econômico e diplomático. Avelino Miguel Luanda, RFI. Maputo 105 FM. No Brasil, a crise económica resultante da pandemia atirou quase 20 milhões de pessoas para uma situação de insegurança alimentar grave. Esta estimativa foi feita graças a uma pesquisa de uma rede de associações que estão na dianteira na luta contra a fome. Neste domingo foi lançada no Rio de Janeiro a campanha nacional de arrecadação Natal Sem Fome, como nos relata Pierre Leduc, o nosso correspondente no Brasil. Empurrando carrinhos de compras vazios, os voluntários da ONG Ação de Cidadania percorrem a Avenida Atlântica, em Copacabana. Eles querem chamar a atenção sobre o agravamento da fome no Brasil, numa situação de retrocesso econômico. A inflação atingiu quase 10% nos últimos 12 meses e a taxa de desemprego chega a quase 15%. Rodrigo Kiko Afonso é diretor da ONG Ação de Cidadania. A piora da fome ela vem ano a ano acontecendo desde 2016. Em 2018, chegamos a quase 10 milhões de brasileiros em situação de fome. Então esse aumento já vinha acontecendo. Então é algo que a gente talvez já atingisse em mais 1 ou 2 anos, a pandemia antecipou em 1 ou 2 anos. Mas é uma situação que era inevitável, da forma como está sendo colocada as políticas públicas, a redução de apoio às famílias mais carentes, destruição de investimento social, etc. No primeiro dia da sua governação, Jair Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Com essa campanha, a ONG espera arrecadar 30 milhões de reais para poder levar alimentos a 600 mil famílias em todo o país até o Natal. Pierre Leduc, Rio de Janeiro, RFI. O novo comandante das tropas das Nações Unidas na República Democrática do Congo é um general brasileiro. Marcos de Sá Afonso da Costa falou à imprensa internacional, a Coralie Pierret, em Goma, no leste, pela primeira vez desde a sua nomeação em abril. Ele aborda o impacto do estado de emergência nas províncias de Kivu Norte, do Ituri, medida instituída para erradicar os grupos armados que subsistem na área nas últimas 2 décadas, incluindo o ADF, grupo afiliado ao autoproclamado Estado Islâmico, muito ativo na região de Beni. O estado de sítio permitiu que a MONUSCO se aproximasse cada vez mais das Forças Armadas do Congo. Com isso, a nossa proteção dos civis nas áreas que nós atuamos, e nós estamos em 40 cidades ou vilas no leste do país, ela tem tido muito bom resultado. Um exemplo que eu diria, entre Butembo e Beni, nas cidades de Quíquio, vilas de Quíquio e Cabaxa, era uma área que havia, durante o estado de sítio mesmo, houve vários ataques da ADF. Devido a um trabalho de inteligência, verificamos a necessidade de desdobrar tropas da MONUSCO naquelas zonas. Depois que nós estivemos lá, ou estamos lá neste momento, há uma estabilização e a proteção dos civis. Era Marcos de Sá Afonso da Costa, comandante das tropas das Nações Unidas na República Democrática do Congo, em entrevista à Coralie Pierret. A Rússia suspendeu hoje as suas relações com a NATO, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, na sequência da retirada no início de outubro das credenciais a 8 representantes russos na organização. Estes representantes são acusados de espionagem. Em termos concretos, a Rússia suspende indefinidamente a sua missão em Bruxelas, assim como a missão da NATO na Embaixada da Bélgica, em Moscovo. A NATO garantiu que ainda não recebeu qualquer informação oficial do governo russo sobre esta decisão. Em Mianmar vão ser libertadas mais de 5 mil pessoas detidas por protestar contra o golpe de Estado das Forças Armadas em fevereiro, anunciou hoje o comandante da junta militar. É o ponto final neste jornal. Continua a acompanhar-nos.